Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do nono ano do Ensino Fundamental. PET volume 3, semana também 3. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à atividade de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos trabalhar com a resolução de equações do segundo grau. E a atividade número 1 está pedindo justamente isso, para determinar os coeficientes A, B e C, falar se a equação é completa ou incompleta e depois encontrar as raízes resolvendo. Antes de eu fazer tudo isso que pediu, vamos aqui. Essa é a estrutura de uma equação de segundo grau, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Em que o A, o B e o C, ó, A, B e C, são chamados de coeficientes numéricos. Ou seja, são números reais, ó, pertencem aos reais. A única restrição é o A. O A ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, não vai ter o x². E se não tiver esse x² aqui, olha, não vai ser equação de segundo grau. Porque ela é uma equação de segundo grau porque tem o x², tá bom? Se o B e o C forem zeros, a nossa equação vai continuar sendo de segundo grau, porém vai ser uma equação incompleta. Por exemplo, olha, pode ficar só assim, ó, ax² igual a zero, quer dizer que o B e o C é zero. Pode ficar ax² mais bx igual a zero, aqui o c é zero. E pode ficar ax² mais c igual a zero. São casos em que são equações do segundo grau, porém são equações incompletas. Ela completa, ela tem A, B e C, todos diferentes de zero. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que pediu, determine A, B e C. Nessa equação, o A é o número que acompanha x², ou seja, quantas vezes o x² aparece. Então, o A é 1. O B é o número que acompanha o x, ó, menos 10. E o C é o termo independente, nós chamamos de termo independente. Por quê? Porque ele não acompanha ninguém, ele não acompanha x, ele está sozinho. É 21. Pronto, a primeira parte nós fizemos, A, B e C. Agora, ó, classifique, completa ou incompleta. O A, o B e o C são diferentes de zero. A nossa equação está completa, ok? Então a classificação aqui é completa. Pronto, agora olha, encontre as raízes. Pessoal, a equação completa tem várias maneiras de encontrar a raiz. Soma e produto, resolvendo Bhaskara, e aqui nós vamos utilizar a equação, a resolução pelo método de Bhaskara, tá bem? Qual que é a fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara é essa, olha, x é igual menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a. Aí você fala assim, professor, esse delta aqui, quem que é esse delta? O delta é o b² menos 4 vezes a vezes c. Observa que a fórmula, essa fórmula aqui, é conhecida como fórmula de Bhaskara. Para eu resolver ela, eu dependo do delta. E o delta é isso aqui, tá bom? Observa que eu uso o tempo inteiro o A, o B e o C. Então é extremamente importante, você não pode errar isso aqui, A, B e C. Porque depois é só substituir, tá bom? Então, ó, já que eu preciso do delta, eu começo a encontrar o delta. Quem que vai ser o delta? B². Quem que é o B? É menos 10. Como é negativo, coloca parênteses, hein? Menos 10² menos 4 vezes o A é 1, vezes o C, que é 21. Então vai ficar aqui, delta é igual, menos expoente par, fica mais 10² é 10 vezes 10, que dá 100. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 21, vai dar 84. 100 menos 84 é 16. Pronto, achei o delta. Agora, eu vou usar essa fórmula, olha. Vou até fazer aqui, ó. X é igual menos
B. Quem que é o B? É menos 10. Então vou abrir parênteses porque ele é negativo. Mais ou menos raiz quadrada, ó, do delta. Quem que é o delta? É o 16. Sobre 2 vezes o A. Igual tá aqui. Quem que é o A? O A é 1. Tá vendo, pessoal? Depois que você tem valor do AB, o C e o delta, acabou o problema. É só substituir na fórmula, tá bom? Então aqui, ó, x é igual, menos com menos é mais 10, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, 2 vezes 1 é 2. Chegou nesse ponto, você separa um com mais e o outro com menos. Ó, é o que nós chamamos de x', eu vou fazer com mais, então vai ficar 10 mais 4 sobre 2. 10 mais 4 é 14, dividido por 2 é 7. E o outro é o x duas linhas, ou x1 e x2, tanto faz. Agora é só fazer com menos. Então, ó, é 10 menos 4 sobre 2. 10 menos 4 é 6, dividido por 2, 3. Então, as raízes, que é a solução dessa equação, é o 3 e o 7. Observa que uma equação do segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Ela pode ter uma raiz ou ela pode não ter raiz, tá bom? Mas o número máximo é duas raízes. Vamos fazer a letra B. Vamos lá. Na letra B, vamos identificar o A, o B e o C. Então aqui, pessoal, olha. O A. Quem que é o A? O A é o que acompanha x ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, é menos 1. O B. O B é o que acompanha x, ó. E aqui é 14. E o C é o termo independente. Nesse caso, é o menos 49. Classificação, completa ou incompleta? Ela é completa, ela tem A, B e C e tudo diferente de zero. Então, ela é completa, ok? Agora nós vamos resolver, encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, a primeira coisa que nós fazemos é o delta. Então, quem que é o delta? Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir aqui. O B é 14. Então, 14 ao quadrado. Observa que aqui eu não coloquei parênteses, né? Porque ele não é negativo, tá bom? Mas se quiser colocar, pode colocar. 4 vezes o A. O A é negativo, então parênteses. O C também é negativo, ó. Parênteses. Então, resolvendo isso aqui. 14 ao quadrado é 14 vezes 14. 14 vezes 14 dá 196. Menos vezes menos é mais, vezes menos continua sendo menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 49 é 196. Então, delta aqui, subtraindo, dá zero. Agora nós vamos usar a fórmula do Bhaskara, hein? Qual que é a fórmula do Bhaskara? A fórmula do Bhaskara é menos B mais ou menos raiz do delta 2 vezes A. E aí nós só vamos substituir agora. Então o Bhaskara vai ser x é igual menos, quanto que vale o B? 14, ó. Mais ou menos raiz do delta. Quanto que vale o delta? É 0. 2 vezes o A. Quanto que vale o A? É menos 1. Então vou abrir parênteses aqui porque ele é negativo. Então vai ficar ali. X é igual menos 14 mais ou menos raiz quadrada do zero é zero. Observe que essa raiz de zero eu nem precisaria colocar, né? Porque a raiz de zero é zero. Então nem precisaria. 2 vezes menos 1 é menos 2. Por que eu falei que não precisaria? Porque agora eu vou somar. Somar com zero ou subtrair do zero não faz diferença nenhuma. Eu vou até fazer para vocês verem. Chega aqui, a gente separa, ó. X', um com mais e um com menos, ó. Menos 14 mais 0 sobre menos 2. Menos 14 mais 0 dá menos 14. Sobre menos 2, menos com menos é mais 7. Se eu separar o outro com menos, olha, o que vai acontecer? Menos 14 menos 0 sobre menos 2. Menos 14 com menos 0 continua sendo menos 14. Sobre menos 2, 14 negativo dividido por 2 negativo dá 7 positivo. Observa que dá a mesma coisa. Então, olha pessoal, fica aí uma observação. Quando o delta for igual a 0,
eu só vou ter uma raiz ou duas raízes iguais. A solução aqui, ó, é 7. Não precisa colocar o 7 e o 7 de novo. É a mesma raiz, tá bom? Isso vai acontecer quando? Quando o delta for 0, tá bom? Vamos à letra C. Vamos lá. Letra C, identificando A, B e C. Quanto que vale o A aqui? O A é o que acompanha x ao quadrado. O A é 1. O B, menos 2. O C é 5. Classificação, ela é completa, ok? Os três valores são diferentes de 0. Lembrando que o A nunca vai poder ser 0, tá bom? Não é equação de segundo grau. Agora nós vamos resolver. E para resolver, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, o delta, que é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, nesse caso, o delta, quem que é o B? Menos 2, parênteses nele, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, o C, que é 5. Então, vai ficar, delta é igual, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, dá 20. Delta é menos 16. E aqui nós vamos ter uma novidade. Eu vou até continuar para você ver. A fórmula do Bhaskara, qual que é a fórmula do Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz do delta, 2 vezes A. Se eu for resolver esse delta, olha o que vai acontecer, pessoal. Vai ficar assim, ó. X é igual menos o B, que é menos 2, ó. Menos 2. Mais ou menos raiz do delta, que o delta é menos 16. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Aqui eu vou ter um problema. Na hora que eu tentar continuar ali, ó, menos com menos é mais 2, mais ou menos raiz de menos 16 sobre 2. Aqui eu tenho um problema, ó. Por que eu digo que aqui eu tenho um problema? Qual que é a raiz quadrada de menos 16? Você vai falar assim, é 4, mas 4 vezes 4 é 16. Aí você fala, é menos 4. Só que menos 4 vezes menos 4 também dá 16. Não dá menos 16. Sabe por que isso acontece? Porque não existe raiz real para número negativo. Tá bom? Então, nesse momento, a gente pode até parar. Não tem o que fazer. Porque não existe raiz real. Ou seja, quando você estiver resolvendo uma equação de segundo grau e chegou aqui o ΔD negativo, ó, você não precisa continuar. Delta negativo, a solução é vazio, ou seja, não tem solução. Lembra que eu falei? Uma equação do segundo grau pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. E quem é que determina isso? O delta. Se o delta, a letra A foi, se o delta é maior do que 0, nós teremos duas raízes. Se o delta for igual a 0, o que aconteceu na letra B, nós teremos uma raiz. E quando eu falo aqui, raízes reais, tá? Raiz real. Se o delta é igual a 0, uma raiz real, ou alguns gostam de falar duas raízes reais iguais. Mas no final da conta é uma raiz só. E se o delta for menor que 0, é o que está acontecendo aqui, ó. Não existe, ó, não existe raiz real. Beleza? Então, o delta é o que nós chamamos de discriminante da equação. Através dele eu sei se vai ter ou não raiz. Tá bom? No mais, vamos à próxima letra. A letra D. Vamos lá. Na letra D, vamos identificar aqui o A. O A é 1. O B também é 1 e o C é menos 12. Ok? Logo, a nossa equação é uma equação completa. Agora nós vamos fazer o delta, hein? O delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta, quem que é o B? É 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 12. Então, o delta 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Delta é 49, ou seja, maior que 0, vai ter duas raízes. Então, vamos para o Bhaskara. Bhaskara
é menos B mais ou menos raiz do delta 2 vezes o A. E assim, agora é só substituir o A, o B e o delta ali. Então vai ficar x é igual. Você pode fazer até um pouquinho mais direto se você quiser. Dá uma olhadinha, ó. Menos B. Então, menos 1, ó. Menos 1 mais ou menos. Raiz do delta é raiz de 49. Raiz de 49 é 7. 2 vezes A é 2 vezes 1, que é 2. Observa que você já pode fazer algumas contas direto, que aí você ganha tempo, tá bom? E fica menor os cálculos. Agora é só separar um com mais, um com menos, ó. X' é menos 1 mais 7 sobre 2. Menos 1 mais 7 é 6. Dividido por 2 é 3. X duas linhas, menos 1 menos 7, ó. Menos 1 menos 7 sobre 2. Menos 1 com menos 7 é menos 8. Dividido por 2 é menos 4. Solução dessa equação, menos 4 e 3. Solução sempre entre chaves, tá bom? A ordem aqui dentro da chave não importa. Então agora a letra E. Vamos lá. Na letra B, identificando aqui os coeficientes. Quanto que vale o A? O A é 1. O B é o que acompanha x, vale 8. E o C? O C é o termo independente, né, pessoal? Ali não tem. Se não tem, é 0. Aí eu vou classificar. Essa equação é o quê? Completa ou incompleta? Ela é uma equação incompleta. Por que ela é incompleta? Ela é incompleta porque ela não tem o C, ó. O C é 0, tá bom? Quando ela é uma equação incompleta, agora nós vamos achar as raízes, vamos resolver. Você pode até usar o delta, só que usar o delta para a equação incompleta, o cálculo fica muito grande. Não compensa. Então, olha, toda vez que o C for igual a 0, nós vamos fazer o seguinte para resolver. Dá uma olhada, ó. X ao quadrado mais 8x igual a 0. O que a gente faz quando o C é igual a 0? Eu pego o x, que é o fator comum, e coloco em evidência. Colocando o x em evidência, coisa que nós estudamos lá nos anos anteriores, no 8º ano para ser mais preciso. Se eu coloco o x em evidência, o que vai sobrar aqui no lugar desse? 2 menos 1 sobra 1x, né? Porque x vezes x é x ao quadrado. Se esse x aqui está do lado de fora, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar 8, igual a 0. Ó. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 8 é 8x. Pronto. Aqui tem um produto, né? Agora eu separo 1 igual a 0, ó. Ou seja, x igual a 0 é uma solução e o parênteses também é igual a 0. X mais 8 igual a 0. Passo o 8 para o outro lado, vai ficar negativo, né? É a outra solução, ó. Então a solução 0 e menos 8. Então quando o C for 0, coloca o x em evidência, tá bom? Vamos fazer aqui do lado a letra F. Letra F, x ao quadrado menos 81 igual a 0. Quanto que vale o A ali, pessoal? Identificando o A. O A é 1. E o B? Quanto vale o B? 81? Não, ó. O B acompanha x. Tem x ali? Não tem. Tem x ao quadrado. O x não. Então o B é 0. E o C? Menos 81. Então essa é uma equação igual a essa. Incompleta. Igual assim, né? Porque ela é incompleta. Nessa aqui está faltando quem? Está faltando o B. Nessa faltou o C. E quando ela é incompleta, não precisa usar o Bhaskara. Tem outra forma de fazer. Então aqui, olha, não tinha o C. Nós colocamos o x em evidência. Aqui não tem o B. A forma de fazer é um pouco diferente. Então x ao quadrado menos 81 igual a 0. Quando não tem o B, pega o C e passa para o outro lado da igualdade. Então, x ao quadrado é igual a 81. Para tirar esse quadrado aqui, ó, x é igual, mais ou menos, faz a raiz quadrada desse, de 81. X é igual, mais ou menos, raiz de 81 é 9. Pronto. Solução, o menos 9 e o 9. Observa aqui, se o B é 0, pega o C e passa para o outro lado. Se o C é 0, coloca o x em evidência. E aí, ó, os cálculos ficam menores do que se você usar o Bhaskara. Se você quiser usar o Bhaskara, pode. Vai dar certo? Vai. Porém, os cálculos ficam maiores, tá bom? Vamos à letra G. Vamos lá.
Na letra G, quem que é o A aqui? O A é 3, o B é menos 15 e o C é quanto? O C é o termo independente. Não tem? É zero. Se o termo independente é zero, automaticamente essa equação é uma equação incompleta, ok? Se ela é uma equação incompleta, não preciso usar o Bhaskara. Como é que eu resolvo? Observe que o C é igual a zero. Vou reescrever a equação, ó. 3x ao quadrado menos 15x igual a zero. Se o C é igual a zero, basta colocar o x em evidência. Pessoal, aqui dá para colocar o 3 em evidência também, mas não precisa não, basta o x. Colocou o x em evidência, você consegue resolver normalmente, tá? Então vou colocar o x em evidência, ó. O 3 continua, aqui era 2, aqui tem 1, então sobra 1, né? Menos 15, esse x está aqui do lado de fora, igual a zero. Pronto. O x é igual a zero, é uma solução. E o 3x menos 15 é igual a zero. Resolve essa equação. Passa o 15 para o outro lado. Ó. 3x é igual a 15. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 15 dividido por 3. X é igual a 5. Solução aqui, 0 e 5. Na letra H, quanto que vale o A? O A é 4. O B não tem B, né? Porque o B é o que acompanha X, ó. Não tem. Então o B é 0 e o C é menos 49. É uma equação incompleta. Não tem o B, ó. Incompleta. Se ela é incompleta, não precisa fazer Bhaskara. Vou escrever ela de novo. Ó. 4x ao quadrado menos 49 igual a 0. Quando o B é 0, como é que eu resolvo mesmo? Isso mesmo. Passa o C para o outro lado. Então, ó, 4x ao quadrado é igual a 49. Tá menos, vai mais. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 49 dividido por 4. Pessoal, aqui não dá para dividir, né? Então, eu vou tirar esse quadrado daqui. Como é que eu tiro? X é mais ou menos raiz de 49 sobre 4. Então, x é igual mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7, raiz quadrada do 4 é 2. Pronto, é só fazer a raiz separada. Solução dessa equação. Menos 7 meios e mais 7 meios. Vamos então para a próxima letra, a letra I, vamos lá. A letra I, pessoal, vamos lá, identificar os coeficientes A, B e C. O A, quanto que vale o A aqui? O A é 1, o B é menos 2, o C também é 1. Então essa é uma equação completa, né? Ela tem todos os valores de A, B e C diferentes de zero. É claro que o A nunca vai poder ser zero. Aí, se ela é uma equação completa, nós vamos encontrar as raízes usando a fórmula de Bhaskara. E para isso nós vamos fazer o delta. Delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aqui, olha pessoal, o que nós podemos fazer? Já substituir fazendo o cálculo. Por exemplo, ó, o B é menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 é 4, vezes 1 dá 4. Então vai ficar delta é igual a 0. Quando o delta é 0, na hora que a gente for para a fórmula do Bhaskara, ó, menos B mais ou menos raiz do delta 2 vezes A. Lembra que eu falei com vocês? Se o delta for 0, não precisa desse cara. Por quê? Somar 0 ou subtrair 0 não faz diferença. O que sobra aqui? Sobra menos B sobre 2A. Porque esse não precisa, né? Porque aqui é 0. Então, olha, vai ficar assim, ó. Menos com menos é mais 2. 2 vezes 1 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Solução é 1. Lembrando que o delta igual a 0 tem uma raiz real. E nesse caso a raiz é 1. Na última equação aqui, quanto que vale o A? O A é 2. O B é menos 1 e o C é menos 10. É uma equação que? Classificação dela? Completa. Se ela é completa, nós vamos fazer a fórmula de Bhaskara. Para isso vamos usar o delta. Delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir aqui e já fazer o cálculo direto. Ó. O B é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 10 é 80. Só que ó, aqui é menos e aqui é menos, então mais
80. Então o delta é 81. A vantagem de já substituir fazendo o cálculo é que a gente ganha tempo e os cálculos ficam menores, tá bom? Se você ficar com dúvida nesse primeiro momento, escreva todos os detalhes. Mas breve você vai ter condição de fazer um pouco até mais direto. Então aqui, se o delta é maior do que zero, que é 81, vou ter duas raízes reais, né? Vamos para a fórmula do Bhaskara. O Bhaskara, menos b mais ou menos raiz do delta, 2 vezes a. Então vai ficar menos com menos é mais ou menos raiz do 81 é 9, 2 vezes 2 é 4. Agora separa, x', 1 com mais 1 mais 9 é 10 sobre 4. Aqui, pessoal, eu vou deixar na forma de fração irredutível, tá? Dividindo por 2. 10 dividido por 2 é 5. 4 dividido por 2 é 2. Se quiser deixar decimal, vai dar 2,5. Mas eu vou deixar a fração mesmo. O x duas linhas. 1 menos 9 é menos 8 sobre 4, que vai dar menos 2. Portanto, a solução dessa equação, menos 2 e 5 meios. Tranquilos? Qualquer dúvida coloca nos comentários aí que eu vou te ajudando, hein? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e, se você puder, se inscreva no nosso canal, tá bom? No mais, um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!